quadro Entrevista de hoje, a nossa convidada é a juíza de direito Vânia Petermann, que conversa conosco a respeito do livro Ser Juiz, Caminhos para uma Jurisdição de Qualidade. Doutora Vânia, de onde veio a inspiração para essa obra e, de uma maneira geral, que aspectos ela aborda? A inspiração para a obra veio um pouquinho da minha história de magistrada, né? Eu sempre me perguntei muito, desde a minha posse, que juiz eu queria ser, né? Até onde eu podia ir nas minhas atribuições. E depois, com o tempo, né, eu acabei trabalhando na academia judicial com a formação de novos juízes e voltando a também estudar. E aí todos os ingredientes estavam borbulhando na minha mente, né? E eu comecei a refletir muito sobre a forma como a educação judicial poderia fluir na vida da magistratura, tornando-a melhor para a sociedade. E aí, quando eu fui escrever o livro, eu iniciei uma abordagem, né, trazendo a história da magistratura desde o Brasil colônia. Me deu uma curiosidade de saber como eram os juízes naquele tempo, né? E fui resgatando aspectos também da formação da organização judiciária daquele tempo, como os juízes eram formados, como eles eram nomeados, e vim empurrando, passando pelo Império, pela República Velha, chegando na redemocratização de 42 até a ditadura militar, e o marco da obra no primeiro capítulo é a Constituição. Com o que eu pretendi chegar no presente momento, né, no constitucionalismo atual. E que desafios nós temos pela frente, que sociedade nós encontramos, uma sociedade complexa, cheia de problemas sociais e que muitas vezes levam o cidadão a confundir o próprio sentido da justiça. Nesse aspecto eu abstraí que não existe uma crise do judiciário, mas sim uma crise de humanidade provocada pelo ocidentalismo, né, pelas promessas não cumpridas do desenvolvimento econômico, né? E aí pensei, essa crise geral então é um motivo para nós nos imobilizarmos? Não, vamos procurar dentro do Poder Judiciário quais são os problemas centrais e nos quais eu encontrei de alguns que vinham desde o Brasil colônia, né? Outros nem tanto. Encontrei o viés da magistratura e a sua formação. E aí o terceiro capítulo ele vai tratar justamente do que a formação judicial ela pode transformar na justiça e na pessoa do próprio juiz, para que ele seja um profissional realizado, comprometido com a justiça, com o bem-estar social e o bem-estar das pessoas. E aí, para fechar, eu trago um pouquinho da experiência da Academia Judicial de Santa Catarina, né, que foi a pioneira no país, né, sendo a primeira credenciada pela Infam, para realizar o curso de formação inicial no concurso para ingresso na carreira da magistratura. A senhora fala de caminhos para uma jurisdição de qualidade. Na opinião da senhora, uma boa prestação de serviço começa pela qualificação de juízes? Ah, com certeza. E por que eu vou dizer isso para ti, Gabriela? Porque o ensino jurídico no Brasil, ele é, já desde aquela época, ele é generalista e tecnicista. O ensino jurídico no Brasil, lá na colônia, ele esteve preocupado muito mais a formar profissionais que servissem ali à corte. Isso seguiu no Império, né? E na República, já em 52, se sentia a necessidade da reforma do ensino público, mas isso não aconteceu. E nós seguimos formando, na verdade, advogados. Hoje nem mais isso temos, né? Porque eles precisam prestar o exame da ordem. Então, o jovem, qualquer jovem, né, egresso da faculdade de Direito, né, ele pode imaginar entrar nos quadros da magistratura, né, depois de 3 anos de formado, sem ter uma experiência jurídica e sem ter uma formação adequada. E aonde entra a formação nesse sentido? Os tempos mudaram. Os tempos em que bastava aplicar a lei ao caso concreto se foram. Hoje nós temos uma realidade, uma sociedade complexa,
né, cujas mudanças o processo legislativo não acompanha. Nós temos os casos de difícil solução, chamados pelos norte-americanos de hard cases, né, que precisam uma maturidade intelectual do magistrado maior que a universidade ou essa parca experiência possa alcançar. E quais os outros caminhos para uma jurisdição de qualidade além da formação? A administração dos tribunais, ela é a cada 2 anos revezada. O que acontece às vezes é que nós temos políticas de governo e não políticas de Estado em algumas gestões. Eu não digo no nosso particular, mas isso é uma conclusão doutrinária do Brasil inteiro, né? Nós temos ainda a não utilização dos meios alternativos de solução de conflitos, né? Por meio dos SEJUSCs, por exemplo, a resolução 125 do CNJ trata disso. Então, são vários aspectos que, se não forem todos abraçados de pouco a pouco, né, nós não teremos chegado a um máximo de eficiência. Porém, eu acredito que, se cada um abraçar uma causa, nós chegaremos lá ainda. A senhora faz um resgate histórico no livro da atuação do magistrado desde o Brasil colônia até a Constituição de 88. Na opinião da senhora, houve uma evolução na prestação jurisdicional? Bom, a magistratura evoluiu, sim. Se nós contarmos que nós tínhamos no Brasil colônia o juiz Boca do Rei, que era aquele que era formado em Coimbra a serviço da corte, né? E que não tinha garantia nenhuma. Se ele decidisse contra o rei, ele era demitido. No Império, da mesma forma, né? Aliás, o primeiro estado a prestar concurso à magistratura no Brasil foi Santa Catarina. Já no século XIX, né, houve uma prova oral e nenhum dos candidatos arguidos recebeu aprovação. Depois, quando nós tivemos a instituição do concurso para a magistratura, na década de 40, nós ainda tínhamos a figura do juiz do modelo liberal, que vem, né, do modelo ainda da Revolução Francesa, né, que era aquele juiz que não se metia, não se intrometia na política. Ele simplesmente se resumia a aplicar a lei ao caso concreto. Com a Constituição de 88, principalmente e nos outros países no pós-guerra, nós temos o juiz social, que é um juiz salvaguardador dos direitos fundamentais positivados na Constituição, ou seja, aquelas obrigações que o Estado de dar saúde, educação, enfim, todas as questões que acabam se voltando para o princípio da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, a magistratura foi evoluindo, o Poder Judiciário também. Só que o processo da Constituição, imagina, nós estamos falando de 1500 até 1988. Então, eu acredito que nós temos ainda, apesar de já estarmos chegando a 30 anos de Constituição, nós tivemos uma evolução do Poder Judiciário, uma abertura imensa, inclusive com a instituição do CNJ, da Escola Nacional da Magistratura, né, da Escola também da Magistratura da Justiça do Trabalho. Então, acredito eu que nós passamos sim por um processo de evolução, mas isso não significa que não tenhamos ainda muitos desafios pela frente. Como a senhora acredita que a população brasileira e até mesmo a catarinense enxerga o papel do juiz na sociedade? O juiz sempre teve como uma das características o princípio da neutralidade, por ser um ser neutro. Imagine, a física sempre diz que quando entra um corpo no ambiente, ele sempre vai modificá-lo, né? Então, imagine uma autoridade, um magistrado que sempre senta no alto da mesa, acima das partes e dos advogados, com aquela ideia do passado, né, de séculos, do juiz enclausurado, que não podia se envolver com as pessoas, porque senão ele poderia sofrer qualquer interferência e assim não seria neutro, muito menos imparcial para julgar as causas. Então, a sociedade sempre viu o juiz num patamar distinto, bem diferente. Com os anos passados, a magistratura começou a mudar, começou a se aproximar da sociedade.
Às vezes essa aproximação não foi bem entendida, nossa relação com a imprensa algum tempo ficou truncada, os juízes ficaram um pouco estagnados também, não souberam realizar esse diálogo, né? Então, eu acredito que também, por outro lado, o fato de nós estarmos vivendo essa crise de sociedade, né, que não sabe mais dialogar, que não compreende que o conflito faz parte do dia a dia da sua vida. Né? As pessoas não conversam e tudo, elas entendem que deve ser resolvido pelo judiciário. Ela entende o judiciário como paternalista. Né? Então tudo se bate à porta e se transforma num litígio. E aí quando nós chamamos para conversar, para aprender a dialogar, porque são muitos os juízes no Brasil hoje que já empreendem movimentos de conciliação, de mediação, a justiça restaurativa também, né? e outras formas tantas, né? Em escolas, em centros comunitários, para levar essa cultura do diálogo. Né? A sociedade às vezes não entende muito bem, espera que eu estou para receber uma decisão, quero a sentença. E aí depende muito da sensibilidade do magistrado ou daqueles com quem ele trabalha, dos servidores, para que converse e mostre a todos que podem voltar, né, a dialogar e buscar sozinhas, né, empoderadas, para solucionar os seus problemas de vida. Para finalizar, eu pergunto à senhora se esse é o primeiro livro de autoria própria e se pretende escrever outros aí no futuro. Então, esse é o meu primeiro livro sem coautoria. Era um projeto já de muitos anos, né, que eu deixei de lado por questões pessoais e da própria magistratura. E a intenção de escrever sempre há, porque é viciante, é empolgante. Atualmente trabalhando ainda com juízes na Academia Judicial do Tribunal de Santa Catarina, como diretora pedagógica e acadêmica. E eu imagino que, passado mais alguma experiência, eu penso sim em continuar na linha da educação judicial, se tudo der certo, né? Obrigada, doutora Vânia Petermann, juíza de Direito da comarca de Florianópolis, por vir conversar conosco a respeito do livro Ser Juiz, Caminhos para uma Jurisdição de Qualidade. Tá bem, Gabriela, muito obrigada pela oportunidade, né? Quando precisar estou à disposição e um abraço a todos.